A paz de Deus, a paz do Senhor a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Mais uma vez, nesta noite, aqui estou para fazer um vídeo falando da Palavra de Deus, transmitindo a Palavra de Deus. Eu me chamo Rubens, irmão Rubens, estou aqui, sou de Botujuru, bairro Botujuru, Vila São Paulo, aqui Mogi das Cruzes, e aqui estou para fazer este vídeo para pregar a palavra de Deus e para falar do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste momento eu vou ler aqui aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, que diz acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Você sabe que Jesus diz a sua palavra que ele vai vir voltando buscar a sua igreja, porque diz aqui, Paulo escrevendo aqui aos Tessalonicenses, dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo, não quero, Paulo falando, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então nós sabemos quantas pessoas que morrem, quantas pessoas que às vezes estão vivos e vão morrerem, mas eles não têm a esperança da salvação, não têm a esperança da ressurreição. Então, por isso, Paulo aqui, ele advertia dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, que você não seja ignorante acerca dos que já se dormem, para que não entristeçais como demais que não têm esperança, porque muitos aqui nesta terra, eles não têm esperança que um dia vai ressuscitar, não tem esperança que um dia vai herdar a vida eterna. Então, por isso, Paulo aqui adverte para que nós não sejamos ignorantes como eles. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, porque diz aqui, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu, foi crucificado e sepultado, mas diz a palavra de Deus que ele não ficou na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou triunfante e hoje está à destra do Pai, à direita do Pai, intercedendo por mim, por você, por todos nós aqui na face desta terra. Então o Senhor está intercedendo, porque ele é o intercessor, ele é aquele que tomou ali todas as nossas enfermidades, tomou tudo, o nosso pecado caiu sobre ele. Então diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então estava sobre Jesus Cristo, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus,
e ele ali se ofereceu, ali dando ali a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos o direito de sermos chamados filho de Deus, para que hoje nós tivéssemos o direito de estar assim ao lado do Senhor Jesus, a qual antes nós não tinha, mas hoje pela misericórdia do Senhor nós temos esse direito de sermos chamados filho de Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então diz aqui a nós, aquele que ficar vivo, dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos dos que dormem. Então diz que nós vamos receber um corpo incorruptível, nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olho. Então diz a palavra de Deus que nós vamos ser transformados e vamos ter um corpo incorruptível, um corpo imortal, porque este corpo que nós temos aqui, que nós possuímos, é um corpo mortal, mas nós vamos ter um corpo imortal, um corpo dado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando naquele dia, então, os corpos serão transformados, e aqueles que dormiram em Cristo, então ele se vai levantar quando soar a trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão na sepultura, mas ali dormiram, ali estão na sepultura com a esperança da salvação, com a esperança de um dia ali que seus corpos sejam levantados. Então diz aqui que estes vão ressuscitar primeiro. Então estes vão ter o privilégio de naquele dia, quando a trombeta soar, então ele vai ter o privilégio de se levantar primeiro na presença desse Deus todo-poderoso. Então naquele momento diz aqui que a trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, eu, você, aquele que ficar vivo, então seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como é maravilhoso, você não quer estar nesse dia se preparado na presença de Jesus Cristo para gozar a vida eterna, porque se você estiver vivo, o seu corpo será transformado, e se você estiver na sepultura, naquele momento, quando a trombeta soar, você é o primeiro que ali vai se levantar antes de nós. Então, por isso é maravilhoso, e diz aqui: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós devemos consolar uns aos outros com essas palavras. Muitos não têm esperança, muitos acham que morreu, acabou, já não tem mais nada que fazer, não adianta, não tem mais nada, mas nós sabemos que não, morreu, não acabou. Se você tiver esta esperança, se você esperar verdadeiramente em Jesus Cristo e aceitar este sacrifício que ele fez por nós lá na cruz do Calvário, então você terá então o seu corpo ali na presença do Senhor. Diz assim: assim como ele é, nós também seremos na presença do Senhor naquele dia. Como é maravilhoso estar na presença do Senhor Jesus, ver, contemplar, ver ali como ele é. Então nós veremos ali como ele é, mas para isso é necessário que nós entregamos a nossa vida para que o Senhor venha tomar conta de nós, para que o Senhor venha dominar a nós a todo momento. Mas para isso é necessário que nós se arrependemos de nosso pecado, porque nós sabemos que o nosso dever
é se arrepender de tudo aquilo que nós fazemos ou tinha feito, então que não era vontade do Senhor. Nós temos que se arrepender, temos que ser uma nova pessoa, então, na presença do Senhor Jesus. Então, meu amigo, neste momento a qual a palavra de Deus está falando com você, você está vendo o que está acontecendo na face desta terra. Esses dias é tantas coisas que estão acontecendo e nós vemos que os sinais cada dia mais se mostram que o Senhor Jesus voltará. Eu não posso dizer o dia nem a hora, porque a palavra de Deus não fala o dia, não fala a hora, porque diz o Senhor Jesus, disse que nem os anjos não sabem, nem ele sabia o dia nem a hora, mas unicamente o Pai, ele sabe a hora. Então nós sabemos que quando o Pai autorizar ali ao Filho e dizer, filho, vai buscar a minha igreja, ali a igreja a qual você comprou com o próprio sangue, derramando o seu sangue, então naquele dia, então o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Muitos têm às vezes marcado datas, dizer vai ser tal dia, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas nós não podemos dizer o dia e nem a hora, porque assim nós estaríamos mentindo, mas nós temos a certeza que ele vai voltar e por isso nesta noite aqui estou falando para você que Jesus voltará. Eu não sei a hora, o dia, mas ele voltará. Então você se prepara, porque este dia chegará. Você que às vezes acha que não tem mais o que fazer, acha que está às vezes perdido, que não tem mais jeito, tem jeito sim, enquanto você tem o fôlego de vida, enquanto você pode se arrepender, ainda há jeito. Não importa o que você fez lá atrás, não importa o que você cometeu atrás, mas se você se arrepender, mas só que uma coisa, tem que se arrepender é de coração, tem que se arrepender é de verdade. Não adianta somente fingir, você dizer que se arrependeu, porque Deus, ele conhece o coração. Nós podemos dizer às vezes que se arrependemos, mas Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe verdadeiramente se nós se arrependemos verdadeiramente ou não. Então por isso o Senhor, ele tem poder para nos ajudar, e nesta noite neste dia ele quer te salvar, ele quer que você se arrependa. Se você está afastado do caminho do Senhor, é tempo de voltar. Eu não sei porque você talvez tenha saído da igreja, tenha deixado ali de estar com os irmãos ali glorificando o nome do Senhor, quando você ia sempre ali e se alegrava na presença do Senhor, mas hoje eu não sei o que aconteceu e você está fora do caminho, deixou o aprisco do Senhor, mas hoje o Senhor está te chamando para que você possa voltar novamente para o aprisco, porque a porta ainda continua aberta, conforme Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á. Então quem entra por Jesus, ele recebe salvação, ele recebe vida eterna. Então entra por esta porta, entra por este caminho que é Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos caminhos às vezes a pessoa tem traçado, dizendo, por este caminho também chega lá, mas não chega não. O caminho é somente Jesus, não existe atalhos para chegar ali nesse lugar, somente há um caminho, há dois caminhos, um que conduz à salvação e outro que conduz à perdição eterna. Então tem dois caminhos, ou você toma um caminho ou toma outro, mas só tem dois caminhos, não existe mais caminho, não existe atalho. Então nesta viagem só existe um caminho, assim como o motorista, quando ele vai viajar, ele põe ali no GPS ao lugar que ele vai, ele tem que percorrer
corretamente, de acordo conforme o GPS ali está falando para ele, entra à direita, entra para a esquerda, e então ele tem que seguir direitinho para que ele possa chegar ao destino. Assim também Jesus, ele também tem ali marcado ali o caminho para que nós possamos chegar ali à vida eterna. Então, quando às vezes nós estamos fazendo alguma coisa que está errado, ali que estamos querendo sair fora do caminho, ele diz: meu filho, não é aí, volta o caminho aqui, aí você está saindo fora, aí você não chega de maneira nenhuma, meu filho, volte, entre por este caminho. Então o Senhor sempre está alertando, sempre está dizendo, sempre está mostrando o caminho da vida eterna, o caminho que conduz à vida é somente Jesus. Não adianta você procurar outro caminho, que não existe, não há outro caminho, não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Ele é o Salvador, ele é aquele que intercede por mim, por você, aquele que tem poder para apagar todos os nossos pecados, não importa o tamanho do pecado. Às vezes nós achamos dizendo: mas este pecado é muito grande. Não existe pecadinho e nem pecadão, porque diz: todos pecaram e necessitam da glória do Senhor. Todos estavam ali afastado do caminho do Senhor, porque o pecado afasta nós da presença de Deus. Mas nós sabemos que se nós entregarmos a nossa vida e seguirmos ao Senhor Jesus, então um dia nós vamos ter o prazer de viver eternamente. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração nesta noite ou neste dia, quando você estiver vendo este vídeo. Que Deus fale melhor em seu coração e que Deus transforme vidas através ali do poder do Espírito Santo, porque eu somente estou pregando a palavra de Deus, estou transmitindo aquilo que está escrito, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem poder de entrar nos corações, penetrar e fazer aquilo que se apraz, aquilo que é de acordo conforme a sua vontade. Eu somente aqui falo, prego o Evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Neste momento, eu vou elevar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento, Pai, quando eu acabei de pregar a Tua palavra, acabei, ó Pai, de falar do Teu amor, das Tuas maravilhas, quando, Pai, ali anunciando o Senhor Jesus, ali nos diz Paulo, Pai, ali pregando, falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre, Pai, a ressurreição, a qual eu creio, Pai, nesta ressurreição, e temos certeza que isto vai acontecer, Pai, um dia, porque a Tua palavra nos diz que não volta atrás, e tudo que está escrito, então, se cumprirá. Então nós vemos, Pai, que esta palavra vai se cumprir, e um dia a trombeta vai soar, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pai, ajuda que esta pessoa que está vendo, ó Pai, este vídeo possa, Pai, assim ser movido os corações deles, e assim entregar as suas vidas nas suas mãos, para que possa ser guiado pelo Teu poder, guiado pela Tua força, porque somente o Senhor é capaz de operar maravilha através do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Pai, estenda a Tua santa e poderosa mão e ajuda, Pai, esta pessoa que estiver vendo este vídeo, Pai, que as Tuas mãos santa e poderosa alcance, Pai, que haja salvação, não para a glória minha, mas para a glória do Teu santo e adorado nome. Também liberta aqueles que estão oprimidos, enfermos, Pai, eu não sei, às vezes enfermo, ó Pai, na alma, enfermo no espírito, Pai. Então liberta, Pai, estas pessoas que estão às vezes com depressão, estão, Pai, ali muitos enfermos, Pai, sofrendo, gemendo, padecendo, sem ter esperança, mas que as Tuas mãos venham alcançar a cada um, Pai, dando a cura, a libertação, mas principalmente a salvação, que é o mais importante, Pai,
porque a salvação, isto é o que é melhor, porque é vida eterna e vida na presença do Senhor Jesus. Pai querido, tudo isso eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus, consagrado, bendito e eterno para todos sempre. Amém, Jesus. Glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um, que Deus guarde e que Deus proteja. Tenha uma ótima noite ou um ótimo dia na presença do Senhor. Assim que tiver a oportunidade, estarei transmitindo mais uma palavra em nome de Jesus. Fique com Deus.